diretores de cinema se envolvem com tradução de legendas? E será que isso dá bom? Esse é o Refresco LBM, a série de vídeos que refresca suas ideias sobre tradução e legendagem. Como você já sabe, a LBM está há muitos anos na estrada da tradução para cinema e já trabalhou com muita gente boa. Dos diretores e diretoras brasileiros mais badalados a grandes nomes de Hollywood, o Ratinho tem muita história para contar. O envolvimento do diretor e dos autores do filme em geral nessa etapa varia bastante. Nessa edição de inverno do Refresco, eu vou te dar alguns exemplos de como essa interação se dá na prática e como ela afeta o resultado final das legendas. Começando pelo nosso amado cinema nacional, o Brasil segue na luta pelo seu espaço no cenário internacional e talento é o que não falta. A via mais comum para apresentar filmes brasileiros para o mundo são os festivais de cinema, que acontecem ao longo do ano em diversas cidades. Você provavelmente já ouviu falar nos mais famosos: Cannes, Berlim, Veneza. Só lugares horríveis que a gente não quer visitar. Vai só por causa do festival. Esse último, Veneza, foi onde Ainda Estou Aqui ganhou o prêmio de melhor roteiro em 2024. A partir dali, o filme trilhou um caminho de consagrações que culminou no Oscar de melhor filme estrangeiro, pela primeira vez na história do Brasil. E por falar em festivais, é nesse momento que é mais comum vermos diretores se envolvendo na criação das legendas. Faz sentido, né? Afinal, é através delas que o público vai acessar a obra, a menos que a obra não tenha diálogos, o que é raro. Esse envolvimento pode ser mais leve, com sugestões pontuais, ou mais intenso, quando o criador já sabe o que ele quer ver escrito ali. Essas trocas costumam ser muito ricas, mas precisam acontecer com atenção e respeito mútuo. A presença dos criadores ajuda a definir o tom geral da obra. Ninguém melhor para indicar a vibe do que quem criou, né? Eles podem trazer notas sobre as personagens, indicar referências que foram usadas no filme e comentar em geral sobre a atmosfera que a gente está tentando criar ali. Poder conversar sobre tudo isso facilita demais. A gente recebe informações valiosas e ainda pode discutir o que dá para traduzir ou não. Porque ao levar os diálogos da cultura brasileira para uma outra língua, a gente precisa criar equivalências que façam sentido, sem simplificar demais ou transmitir uma ideia que não é a que o original está tentando passar. Vou te dar um exemplo. Quando a gente estava legendando o filme Urubus para os seus primeiros festivais, teve uma ponte constante com o elenco do filme. Os atores interpretando os pichadores eram pichadores da vida real, e muitos dos diálogos que a gente vê em cena foram improvisados. Na hora de legendar, até os criadores ficaram em dúvida sobre o significado de algumas falas. Imagina se a gente tivesse tentado adivinhar por conta. Ou seja, flexibilidade é essencial da parte do tradutor e legendista, mas há limites, e eles começam justamente onde entra a nossa expertise. Ao longo dessas décadas, eu já vi pedidos que simplesmente não cabiam. Colocar texto demais em tela, forçar erros gramaticais ou terminológicos, e até inserir explicações entre parênteses na legenda. Aí não dá. Nessas horas a gente explica de novo e educa sobre o ofício. Vale lembrar que prazo e orçamento adequados são fundamentais para fazer um trabalho bem feito. Se todo o tempo e orçamento são gastos antes da legendagem, essa etapa vai ficar prejudicada e ela tem que ser considerada desde o início. Todo ano, clientes voltam de grandes festivais relatando que assistiram a filmes com legendas bem problemáticas, o que impacta severamente a recepção do filme. No mínimo, fica claro que ninguém se preocupou ali o bastante para garantir uma experiência bacana para o público. Ou pelo menos é o que fica parecendo. E a primeira impressão é a que fica. Refrescante. Saindo do nosso Brasilzão que anda brilhando demais na gringa, temos lições incríveis para tirar de outros lugares do mundo no que tange o envolvimento dos criadores na tradução dos seus filmes. Um exemplo disso é a Coreia do Sul. O filme sul-coreano Parasita levou vários Oscars para casa em 2020, incluindo o de melhor filme. A partir daí, começaram discussões
sobre o espaço que se abria para obras legendadas do mundo inteiro. Em 2025, vemos que essa tradição continua. Filmes que não são falados em inglês seguem marcando presença na principal categoria da academia. Mas nada disso aconteceu por acaso. A Coreia do Sul tem uma política forte de exportação cultural, que tornou a sua economia criativa uma das mais relevantes do planeta. Isso vem de um projeto muito bem executado e coerente com a importância histórica que o país dá à sua língua. O Hangul, o alfabeto coreano, foi criado no século XV pelo rei Sejong o Grande. Que homem! Ele quis oferecer uma alternativa ao chinês, que era considerada a língua da elite e inacessível ao povo coreano. Ou seja, para a Coreia do Sul, a língua sempre foi um ponto de virada social. E, se a cultura precisa ser respeitada e levada a sério dentro de um país para ser exportada com sucesso, isso também vale para a forma como os filmes são traduzidos. Ainda assim, muitos países resistem a assistir filmes legendados, deixando de lado muitas obras incríveis. Por outro lado, fica a pergunta: será que estamos traduzindo esses filmes de forma criteriosa o suficiente para transportar a cultura com precisão e autenticidade? Refrescante. Como disse uma pessoa identificada como Kim a uma entrevista ao The Korea Herald, não é o trabalho dos legendadores traduzir literalmente ou apenas transcrever as falas, mas sim identificar a mensagem que o diretor quer passar e construir a linguagem para que os espectadores estrangeiros cheguem ao cerne da mensagem. E ele completa: é um ofício difícil que requer conhecimento profissional, tanto em cinematografia quanto em proficiência linguística. Kim diz ainda que, apesar das legendas serem o início e a essência do consumo de filmes por públicos não coreanos, ainda não há um padrão bem estabelecido para a execução desse trabalho. Com base na nossa experiência de décadas de tradução de cinema aqui na LBM, foram pouquíssimas as vezes que a gente recebeu filmes internacionais com orientações sobre a tradução, especialmente vindo do diretor ou da diretora da obra. Bolinho. Tinha esquecido. Bolinho de inverno. Bolinho de inverno. Uma exceção de peso é o diretor Steven Soderbergh. Ele envia orientações específicas para a tradução dos seus filmes e conta com uma equipe dedicada a revisar as versões em todos os idiomas. A LBM já traduziu alguns filmes do Soderbergh e o processo sempre tem as suas peculiaridades. Funciona assim: ele acompanha a tradução nos diferentes territórios onde o filme é exibido. O material vem com instruções para dublagem e para legendagem, além de detalhes técnicos para a montagem do DCP, que é o pacote digital de exibição. Recebemos também um documento chamado KWP, Keywords and Phrases, com as palavras e frases que o diretor considera essenciais para o entendimento do filme. Nessa planilha, a gente coloca as nossas soluções para a tradução dessas frases e fazemos uma coisa chamada back translation, ou seja, traduzimos a nossa tradução de volta para o inglês com uma notinha explicativa. Isso ajuda a equipe do diretor a entender o nosso raciocínio por trás da escolha. O KWP, com a tradução das traduções, é enviado para a equipe do Soderbergh, que dá um retorno, às vezes sem nenhuma cerimônia. Eu nunca vou esquecer de um grande "No!" que eu recebi, seguido de uma explicação de como deveria ser. Caca crying. No final, a gente conseguiu fazer as substituições a contento. Lembra que eu disse que a gente recebia um manual com instruções? Essa história é muito boa. Lá no meio da leitura, eu achei um item que dizia: resumão, se você tá lendo isso aqui mesmo, me manda um e-mail que eu vou te dar um prêmio. É claro que eu mandei o e-mail, mas não recebi meu prêmio até hoje. A própria pessoa da equipe do Soderbergh que escreve os manuais e responde aos e-mails me contou que se inspirou na cláusula dos M&M's marrons nos contratos da banda Van Halen para criar essa tática. Dá uma olhada nessa pira. Many years ago, it was part of the Van Halen contract as we toured through the arenas in the 80s that there would be no brown M&Ms found in the backstage area or the promoter would forfeit the entire show at full pay. The promoters frequently didn't read the contract, writer, and we would have structural, physical issues because hey, there wasn't the proper electricity, load bearing, stress, etc. Essa verificação deu sequência a uma troca de e-mails que já dura anos, mas que eu não posso compartilhar por aqui. Há uma teoria de que é o próprio Soderbergh que responde a esses e-mails. Mas fica aí a lição de não ignorar jamais nenhum documento enviado pelo cliente. Tá frio.
A conclusão de tudo isso, gente, não poderia ser mais óbvia. Legenda é coisa séria. Quanto mais envolvimento dos criadores, melhor. As legendas têm que ser consideradas desde o início, para que o trabalho do tradutor seja incorporado ao espírito da obra, ele receba de forma justa e execute o trabalho no tempo adequado. Viva as legendas!